Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho que está marcado com 2 tracinhos e deixe seu like no vídeo. Esse vídeo é muito importante, é um vídeo extremamente importante. Vou falar um pouquinho qual a importância desse vídeo, tá? A gente está vindo num curso de Flutter, vendo muita coisa e esse vídeo vai te dar uma base sólida, tá? Para partir daí você entender um pouco sobre a arquitetura do Flutter, tá? Além de... A gente falou, mas não falamos um pouco da base que vai te levar a compreender tudo que você está fazendo, tá? Então, fique ligado, se você não conhece arquitetura, eu montei um curso inteiro de arquitetura de software, tá? Eu vou colocar a playlist aqui nesse vídeo. Você pode, é paralelo ao Flutter, a qualquer linguagem, todas as linguagens, você vai precisar chegar numa hora da arquitetura. Então, esse curso... eu achei prudente fazer, são 30 vídeos mais ou menos, falando de todos os tipos de arquitetura, né, vários padrões de arquitetura de software, e para você entender o Flutter, que ele é uma arquitetura state, então isso vai te ligar no seu cérebro tudo agora, a partir desse vídeo. Então, um dos mais importantes que tem é esse daqui. Seja muito bem-vindo, vamos lá, porque interessa, vamos direto ao que interessa. A gente já fez um vídeo sobre isso, eu vou ler para vocês, pra gente se atualizar, tá? Comece a pensar declarativamente, tá? Isso é muito importante esse vídeo por isso. Ele fala assim, comece a pensar declarativamente. Porém, quando você chega nesse momento, tá, legal, mas o que é declarativamente, né? Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai daqui para o padrão de software e voltar, tá? Vou falar um pouquinho sobre padrão de software, tá? Então, na playlist, você vai ter só sobre o padrão de software. Você vai ver todas as arquiteturas de todos, do Goff e do Grasp, tá? É muito legal, vale a pena. Isso vai te agregar muito conhecimento no dia a dia, tá? Então vamos lá. Engenharia de software, um padrão de desenho, né? Ou padrão de projeto, ou design pattern, é a solução geral para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado projeto de software. Então, um padrão de projeto não é um projeto finalizado, que pode ser diretamente transformado em código, fonte ou de máquina, né? Ele é uma descrição de um modelo, né? De como resolver um problema que você tem, tá? E pode ser usado em muitas situações diferentes, né? Padrões são melhores práticas formalizadas que o programador pode usar para resolver problemas comuns, né, quando uma aplicação é um sistema. Então, o padrão de projeto orientado, normalmente o padrão de projeto ele é muito pensado em orientação a objeto, né? Então, o padrão de projeto orientado a objeto normalmente mostra relacionamento e interações, tá? Entre esses objetos, interações entre classes e objetos, tá? Sem especificar as classes e objetos da aplicação final que estão envolvidas. Padrões que implicam em orientação dos objetos ou estado mutável, mas em geral, não são tão aplicáveis em linguagem de programação funcional. Bom, o que eu queria falar para você é o seguinte, esse conceito mesmo. Depois, na playlist sobre padrão de projeto, a gente vai ver tudo isso com mais detalhes, tá? Então, o Flutter, ele usa um padrão de projeto, não é igual uma linguagem que você já vem. Se você usa PHP ou uma outra linguagem, é tudo novo agora. Agora você vai ter que pensar de maneira diferente. Eu vou te dar mais base nesse vídeo para você começar a pensar realmente diferente, tá? Esse vídeo é extra e a partir daqui você tem um caminho que é falar de padrão de projeto para conhecer todos, tá? E continuar o curso de Flutter. Assim como todas as linguagens, vai ter um vídeo que eu vou entrar com esse tipo de vídeo para mostrar as possibilidades, tá? Vamos lá. Então, o engenharia de software é um padrão de projeto ou também design pattern, ok? Padrão de projeto ou design pattern, você vai encontrar muito. É uma solução para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado projeto de software, tá? É sobre projeto de software, beleza? Ok? Então o padrão não é um projeto finalizado que pode ser diretamente transformado em código de fonte. Ele é uma descrição do modelo, de como resolver alguma coisa, né, num determinado contexto. E são melhores práticas, não é a linguagem, tá? É a forma de pensar sobre essa linguagem, um padrão de projeto. Agora eu vou te mostrar mais coisas sobre isso, tá? Um padrão vai ter um nome, o que você vai resolver, né? Um problema, uma solução e uma consequência, para definir ele. Isso, agora, tem a playlist aqui embaixo já de padrões e projeto, tá? São 30 vídeos, você vai ver tudo. Continua no Flutter e vai para essa playlist para te dar mais base se você quiser, tá? Então, aqui vai falar um monte de coisa, depois no vídeo de padrão eu vou falar, mas o que importa agora, o que importa trazer nesse vídeo é isso, ó. Tem um padrão chamado GOF, Gang of Four, tá? São 4 pessoas
que agruparam esses padrões, né? Eles agruparam o tipo de padrão, tá? Então, chama Goff e tem o Grasp também, tá? Que é uma outra forma de ver esses padrões. Bom, o que acontece? Agora que vem a parte do Flutter, que vai ligar tudo para você, tá? Ele fala o seguinte aqui, ó. Comece a pensar declarativamente, tá? Só que ele não te ensina a pensar declarativamente, ok? Pense declarativamente, mas como que eu vou pensar? É isso que vai te ligar tudo agora, tá? Beleza? Então, ó, comece a pensar declarativamente, ok? Agora, o que eu vou te passar é o seguinte. São três agrupamentos de padrões de projetos Goff, tá? Esse tipo Gang of Four. São 4 pessoas que reuniram os padrões. Você vai ter o primeiro, que é o padrão de criação, ok? Dentre eles tem Abstract Factor, o Builder, Prototype, Object Pool, Factory Method e Singleton. Perfeito? Isso é criação. Depois tem o padrão estruturais, que vai ter o Private Class Data Composed, Business Delegate, Adapter, Decorator, Flyweight, Bridge, Facade e Proxy. É um outro tipo. E daí tem o outro que é os comportamentais. Então quando ele fala, ou declarativos, né? Quando ele fala pense declarativamente, ele está falando o seguinte, mude o seu padrão de projeto para um padrão de projeto comportamental. É, exatamente isso. Então eu estou ligando as peças para você, tá? Tem o Chain of Responsibility, Iterator e State. Aqui é o Flutter. Aqui entra o nosso Flutter. É um padrão State Flutter. Então a gente vai ver um pouquinho sobre esse padrão State nesse vídeo. Você entendeu? Eu estou situando o que mudou. É um padrão de projeto. Aquele build contest, set state, vai fazer sentido agora para você mais do que antes. Se você não conhece esse tipo de padrão comportamental, tá? Se você vem de uma outra linguagem, como PHP, .NET, às vezes até Java, você vai falar, pô, o que é isso? Agora você vai entender o que é isso, tá? É importante esse vídeo nesse momento para você, tá? Porque na hora de você fazer o seu programa, você precisa saber como você vai estruturar isso. E tá aqui, né? Command, Mediator, Strategy, Interpreter, Memento, Template, Methods, Observer e Visitor. São os tipos, tá? Então nós estamos fechando um pouco. Nós estamos chegando num padrão de projeto chamado comportamental, tá? Ou declarativo, tá? E o método State. Então vamos para lá. O que a gente vai ver agora exatamente esse padrão de projeto, um Design Pattern State, como ele funciona, tá? Voltando para o Flutter. Se você está chegando no Flutter de uma linguagem imperativa, o que é uma linguagem imperativa? É isso daqui, ó. Padrões de criação estruturais e padrões de criação e estruturais. São mais imperativos, ok? Orientados aos objetos, mais imperativos, talvez. Tá? Um pouquinho mais imperativos. Tá? De um framework imperativo, como esses dois padrões que eu falei, como Android SDK e iOS, então se você vem programando como era feito sempre, né, você vai precisar começar a pensar sobre as suas aplicações sobre uma nova perspectiva, tá? Muitas coisas que ocorrem, né, no caso, não se aplica em Flutter, então você vai ter que realmente esquecer, você tem que pensar tudo de novo, tudo mudou. Realmente, você vai entender por quê. Por exemplo, o Flutter é ok, você construir as partes, né, do começo, né, e modificá-la. No Flutter, ele é rápido o suficiente para tudo que você vai precisar, né. Por exemplo, o Flutter é declarativo, ok? Então, é um design pattern, padrão de projetos declarativo, um framework declarativo, que é o nosso aqui, comportamental, ok? Perfeito? Então, a gente já dividiu. É um padrão de software e é o state que ele vai usar principalmente. A gente vai ver isso, a gente vai continuar vendo a partir desse vídeo, tá? Nesse vídeo, na verdade. Isso significa que o Flutter, ele constrói a interface refletindo o estado corrente de um objeto, tá? Você vai ter um F de state, tá? É um padrão state que ele usa. Bom, quando o state muda, né, por exemplo, e ele troca entre as telas, né, ele faz a mudança nessa interface. Então, não é imperativo, ele é declarativo, tá? Então ele vai te dar algumas informações, mas aqui faltou, e eu vou te dar o que falta. O estilo declarativo de programação tem muitos benefícios, né, declarativo, principalmente o código para o caminho. Então a gente vai entender tudo sobre declarativo agora. Vamos lá. Então ele usa um padrão declarativo state, o Flutter, tá? Tem alguns outros padrões também que ele trabalha em conjunto, dependendo de cada situação, mas a base dele é state, tá? Vou falar sobre state. State é um padrão de projeto de software usado quando o comportamento de um objeto muda dependendo do seu estado. Então, se você quiser entender mais a fundo, faz a partir de agora o curso de padrão de projeto, tá? De Design Pattern, que vai começar
A partir dessa playlist aqui, eu vou já subir na verdade, eu subi um vídeo e já subi esse meio junto, pra você entender o caminho que a gente tá tomando, né? E vai continuar Flutter. Flutter continua ainda, agora em paralelo vai entrar os dois, tá? State é o padrão de projeto de software usado quando o comportamento de um objeto muda dependendo do seu estado, tá? Então vamos entender isso melhor. Olha que interessante. No padrão declarativo comportamental state, funciona da seguinte forma. Olha, esquece tudo que você conhecia até hoje. Começa do zero. Tá? É importante. Contexto. Você sabe por que você traz um context agora? Para dentro do context? Contexto. Faz parte desse padrão, tá? Você tem um contexto, ok? E esse contexto tem um estado, perfeito? Então você tem um contexto que tem um solicitar e tem um estado que tem um manipulador, tá? Que seria o stateful com o set state. Já começou a ligar, né? Então, você vai ter esse estado, tem um manipulador, e você vai, a partir desse estado, você tem um stateful, né, que é o estado, ok? Você vai criar um abstrato, ok? Você vai criar uma classe concreta, estado concreto A. Quando você dá um stateful, né, numa classe, você cria, estendendo ela, você criou o estado concreto A. Um manipulador A. Você estendeu ela. Quando você dá um override no método build, você está sobrescrevendo o estado de build do estado abstrato A. Ok? Você pode criar N statefuls na sua aplicação. Você vai mudar o estado. Daí o que acontece? A partir daí, quando você altera o estado, dá um build, override do build, você está mudando, usando a estrutura do estado abstrato A e criando o seu abstrato B. Tá? Sobrescrevendo o build do estado A, criando o estado B. E o contexto é o responsável por cuidar desse set state de toda a aplicação. Legal? Então vamos continuar um pouquinho sobre o padrão de projeto state, bem interessante. Vamos falar um pouquinho dele. A introdução. Eu tenho um vídeo, a gente vai ter um vídeo paralelo só sobre state, mais detalhado, mas aqui é importante ligar no Flutter para você. Em certas ocasiões, quando um contexto que está o desenvolvedor requer um objeto que possua comportamentos diferentes, dependendo de qual estado se encontra, é difícil manejar a mudança de comportamento. Os estados desse objeto, tudo dentro do mesmo bloco de código. O padrão state propõe uma solução para essa complicação, criando basicamente um objeto para cada estado possível que o chama. Tá legal? Interessante, né? Aí, vamos lá, continuando. Então, nesse ponto, o padrão state propõe uma solução para essa complicação, né? Criando basicamente um objeto para cada estado possível que o chama. Vou dar um exemplo. Você tem imagina uma planilha, um gráfico assim que você tem no seu aplicativo. E esse gráfico depende de dados, de banco de dados. E o dado mudou. O que você tem que fazer numa situação procedural ou orientada a objeto antiga? Você tem que ficar checando, será que teve mudança no dado? E daí, se teve, atualizar o seu gráfico. Beleza? No estado state, a gente liga esse estado ao dado. Se o dado alterar, automaticamente a passagem para esse state é feita pelo context. E tudo se altera. Então o aplicativo fica realmente vivo, né? Você muda a forma de pensar. É uma nova forma de pensar, realmente, tá? Baseada em state, tá? Então o objetivo dele permite que o objeto altere seu comportamento de acordo com o estado interno que se encontra em um momento dado, tá? Qual a motivação para terem criado esse design pattern, na verdade, state, né? O padrão state é motivado por aqueles objetos que, em seu estado atual, varia o seu comportamento devido a diferentes mensagens que ele possa receber, tá? Por exemplo, tomamos uma classe livro, né? Um objeto dessa classe terá respostas diferentes dependendo do seu estado, disponível ou não disponível, tá? Está emprestado ou está disponível o livro, mas de uma biblioteca. Eu emprestei o livro, né? Ele estava livre, eu emprestei, está emprestado. Devolveu, ele está livre, tá? Então, por exemplo, invocando o método reservar de um objeto livro, seu comportamento será diferente se o livro está no estado disponível ou no estado emprestado. Então, vou dar um exemplo, um diagrama de classe desse exemplo que ele deu, tá? Eu vou abrir aqui para a gente ver com mais detalhes. Olha que interessante. Você tem um livro aqui, né? O livro em si é o contexto, ok? Daí esse livro, ele tem um construtor, tá? Um livro. Repare que você já está começando a enxergar o Flutter aqui, né? String, e tem um estado que chama... o estado dele, você pode ter ou estabelecer estado,
que vai mudar o estado, você vai ter o devolver e solicitar dois métodos ali, ok? Perfeito? Então, a partir do livro, isso é abstrato. Você vai ter um estado livro, abstrato também. Esse abstrato, estado livro, tem um devolver, um método devolver e um solicitar, ok? Perfeito? Então, o que acontece? Quando você instancia no Flutter, quando você instancia algo, tá? Você está criando um estado real, concreto do objeto, ok? Você tem um fState. Quando você instanciou ele, voltando para cá, você cria o disponível e o indisponível são estados concretos do abstrato estado livre, ok? Então, são singleton de cada um deles. O singleton, se quer saber mais, dá uma olhada na nossa playlist sobre projeto de software ou design patterns, tá? A gente vai falar bastante de cada um deles. Isso vai te dar uma base para você basicamente programar em qualquer linguagem, entender muito mais rápido qualquer tipo de estado ou de forma de programação. Então vai te dar uma visão muito ampla, tá? Muito mais forte para você entender cada coisa mais, tá? Vamos lá. Então, se você assistir esse curso Design Patterns, você vai voltar, agora está um pouquinho complexo para você, você vai voltar nesse vídeo, vai assistir e falar, agora tá fácil, tá? Vai te dar uma base muito sólida, a gente vai ver cada um dos modelos, um a um, para a gente entender o que é o state, o que é um builder, o que é um iterator, tá? Inclusive iterator, ele é usado nas listas no Flutter, tá? É um outro pra gente, só para saber, o iterator ele usa em listas no Flutter, tá? Então você vai ter dois estados singleton, tá? Um disponível e um prestado, ok? Perfeito? Então, quando você empresta o livro, você muda o estado desse livro, né? E o contexto livro é informado sobre isso, tá? Vamos ver um pouquinho mais pra gente continuar, legal? Então vamos lá. Vimos esse exemplo, agora a gente vai ver a explicação. No caso, o seguinte diagrama representa os possíveis estados ou situações em que o livro pode se encontrar no decorrer da execução do sistema. Exemplo, você tem um livro, né? Você tem o context livro, e esse livro tem o método reservar ou devolver. Conforme você aciona o método reservar, ele vai setar o estado, tá? Para reservado, ele vai ficar prestado o estado, e conforme você devolve, ele vai setar o estado para disponível ali, né? Legal, né? Então a gente já tem agora, né? Já fica mais fácil. Você vai ter o diagrama de estados. Então você tem o livro, basicamente você vai mudar o estado dele para prestado, né? O emprestado ou disponível conforme você aciona o método ali. Então vamos lá. Repare o seguinte, o state veio para solucionar como você atualizar as coisas. Você tem um item a atualizar, uma tela, né? Um i para atualizar. O state veio para solucionar essa dificuldade, porque numa aplicação tradicional, quando você troca o valor de alguma coisa, você tem que informar a parte de view para se atualizar, entendeu? Porque se usa o state, então, comece a pensar declarativamente. Significa, entenda o state, tá? O design pattern em state, para você conseguir pensar. Então ele não te dá muita informação sobre isso. Só fala assim, pense declarativamente, mas ninguém te ensinou a pensar declarativamente, né? Porque você vem, claro, você já trabalha em linguagens que são declarativas, ok, mas muita gente não trabalha, entendeu? Sacou? Você veio de um PHP, de um .NET, de um Java, você não pensou ainda dessa forma, você não viu o state, né? O state é novo, não é tão novo, mas ele é uma forma de pensar diferente do que você já está pensando. Então há uma extrema complexidade no código quando tentamos gerenciar comportamentos diferentes, dependendo de um número de estados diferentes. Também manter o código torna-se difícil, né? Em alguns casos, são as dificuldades que levaram à construção desse design pattern state, tá? Uma consistência de estados atuais de forma de implementação dos diferentes estados do código, por exemplo, com variáveis para cada estado. Então, manter todos os objetos vivos na tela acontecendo sempre foi uma grande dificuldade, né? Como você, alterando uma informação de um banco de dados, atualizar o que está na tela, e veio para isso o state, tá? Então, considerações, devemos analisar as complexidades em comparação com outras soluções. Então, a solução basicamente foi a criação do state, tá? Você implementa uma classe para cada estado diferente do objeto e o desenvolvimento de cada método para cada estado em particular. O objeto da classe que pertence a esses estados resolvem diferentes comportamentos dependendo da condição e as instâncias desses, tá? Depois vai ter um vídeo que vai entrar no curso de Design Patterns só sobre state. Daí eu explico mais detalhes aqui. Eu queria só te passar
o padrão state que você está usando, tá? Bom, a ideia principal do padrão state é a introdução de uma classe abstrata, ok? Que é a context, e o state, que é o estado livre, que representam os estados e uma interface para todas as camadas que representam os próprios estados. Por exemplo, as classes disponível e prestado implementam responsabilidades especiais para cada estado disponível e prestado, respectivamente, no objeto livre, né? A classe livre mantém uma instância de alguma subclasse de estado livre com atributo que representa o estado atual do livro. Né? Na implementação dos métodos de um livro, haverá chamadas a esses objetos que serão representados pelo atributo estado para a execução das responsabilidades, dependendo de qual estado se encontra no momento. Enviará essas chamadas para um outro objeto de outra subclasse do estado livre. Então, isso que é interessante. Quando você tem um context no Flutter, você fez um set state nele, esse context assume essa mudança de estado, tem informação sobre isso, e toda a árvore criada a partir do set state é atualizada. Na verdade, ele destrói e recria, mas tem atualização disso. Então, aqui tem falar um pouco de uma estrutura UML, né? Você vai ter o contexto. Esse integrante define a interface com o cliente, mantém uma instância de estado concreto. E isso que eu queria te mostrar. Vou dar esse exemplo. Flutter. Vou pegar um exemplo bem simplesinho. Então, e aqui a ideia é amarrar uma coisa à outra, tá? Eu vou pegar qualquer exemplo que você vai entender na hora como é importante isso daqui. Vou pegar um Hello World mais simplesinho aqui, ó. Vou mostrar para você entender bem essa parte, que é bem legal. Você já está vendo, tem um curso de Flutter, que se é novo que eu vou chegar, tem um curso de Flutter muito legal no canal, muita coisa. E aqui a gente está amarrando tudo que a gente precisa, entendendo melhor o Flutter, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Não, é que esse daqui ele não está usando nem material, nada. Eu vou pegar um melhor aqui pra gente. Eu vou pegar Flutter View, por exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, tá? O que eu quero te mostrar é este. Vamos ver aqui. Deixa eu te mostrar esse exemplo. Aqui, ó. Isso, aqui que te interessa pra gente. Ó. Então vamos voltar na definição da Design Pattern State, tá? Principais elementos. O contexto, ok? Integrante define que a interface com o cliente mantém uma instância de estado concreto que define seu estado atual. Então, o contexto, integrante define, contexto define a interface com o cliente, ok? Contexto define a interface com o cliente. Mantém uma instância de estado concreto que define seu estado atual. Então, no Flutter, quando a gente constrói isso daqui, ó, tá? Class, extend, state, no caso tem um state, ou seja, tá vendo que eu tenho um build, que eu sobrescrevo o build da stateless, trazendo um build context, um contexto, ok? Eu estou amarrando uma mudança de estado possível ali, ok? Por isso que eu trago esse build context, é uma variável do state, contexto, ok? Daí você vai ter aqui, o estado define uma interface para encapsular suas responsabilidades associadas a um estado em particular, tá? Aqui no caso, eu vou pegar, depois eu tenho que pegar um stateful aqui, isso, ó, tá? Eu tenho um stateful aqui, olha que legal, tá? O stateful, eu vou poder fazer mudança de estado. Mesma coisa, eu defini que o meu stateful, tá? Eu tenho create state, my home page, tá? E aqui é um set state, eu estou centrando o estado dele, legal? Daí, continuando um pouquinho mais, eu quero te mostrar isso daqui, ó, tá? A partir do momento que eu tenho um widget e trago o contexto nele, ó, tá vendo? Aqui nesses pontos, tá? Se construir o contexto, a mudança de estado será entendida e passada no contexto de acordo com a forma de pensar declarativa, tá? Ou comportamental. Subclasse e estado concreto. Cada uma dessas subclasses implementa o comportamento ou responsabilidade do contexto, tá? Então, quando a gente vê esse exemplo que ele deu, né? Que eu tenho o contexto estado e o estado criado concreto aqui, eu trago o contexto, ele é trazido para cá e cada mudança de estado aqui, o contexto vai cuidar dessa mudança de estado para baixo, ok? Legal? Então o contexto delegará o estado específico para o objeto concreto A, um objeto concreto passa para um parâmetro para o estado A, assim a classe estado A pode acessar o contexto se for necessário. O contexto é a interface principal para o cliente. O cliente pode configurar um contexto com objetos estado. Uma vez feito isso, os clientes não têm que lidar com objetos do tipo estado diretamente.
tanto o objeto contexto como os objetos estado concreto podem decidir a mudança de estado. Legal? Então, basicamente é isso. Bom, como funciona? A classe contexto envia mensagens para os objetos do estado concreto dentro do seu código para dar sua responsabilidade, que deve ser cumprida pelo objeto. Contexto. Então, o objeto contexto vai mudando as responsabilidades com o estado, devido também, ele muda o objeto, o estado concreto vai fazer a mudança de estado. Bom, quando você usar essa abordagem de design pattern state, é recomendado quando um determinado objeto tem estados e responsabilidades diferentes, dependendo de qual estado você está determinando no momento. Pode ser também usada para simplificar os casos em que o código é complicado e extenso, a decisão depende do estado do objeto. Tá? Então aqui tem algumas coisinhas a mais. Isso daqui vai ter um vídeo só sobre design pattern, porque a gente vai estender, olhar tudo. Que eu quero te ligar no Flutter, saber o que você está fazendo no Flutter, tá? Então, é um dos tipos de padrão, é um dos padrões Goth comportamentais que o Flutter utiliza, ok? Como base. Então, quando você pensa no Flutter, você não pode mais pensar imperativo, como você vinha fazendo, tá? Você vem de outra linguagem, escreve qual linguagem você estava usando, e algumas linguagens já mais comportamentais ou declarativas, vai ser mais fácil para você, tá? Então, é uma forma de padrão de projeto ou é uma forma de design pattern, tá? Que o Flutter utiliza, a state. Com isso ficou mais claro. Vamos voltar para o que a gente viu. Entendido? Só para voltar, tá? No caso, ele está dando esse exemplo, você vai ter um contexto, e esse contexto, ele vai criar um estado, tá? E tudo que você altera nesse estado, o contexto fica sabendo. Por quê? Porque ele traz junto ali o context. Então aqui, ó, widget, build, ok? Dá um override na PY, tá? Build context, eu estou trazendo o contexto para cá. A partir do momento que eu der um set, deixa eu ver se ele está fazendo, set state, tá? Nesse set state, quando é executado, a set state, tá? Ele vai informar o contexto, tá ok? Da mudança de estado. Então o contexto vai, mudou o estado, ele vai atualizar toda a árvore que depender dele ali, ok? Então acho que ficou mais claro no Flutter agora, porque o Flutter é assim, tá? Porque ele é baseado num design pattern chamado state. Se quiser pesquisar mais, pode estudar mais state, tá? No curso agora, nessa playlist de baixo, agora tem curso de Flutter, em paralelo vai ter uma de design pattern, padrão do projeto, que é muito importante para a sua evolução. Eu aconselho, se puder, eu vou subir no paralelo os vídeos para você ir entendendo os tipos de padrões de projeto. Isso vai te dar uma base. Minha linguagem é assim, tá? Uma outra que também o Flutter utiliza é iterator, tá? Que é para listas. Mas daí na sequência de padrão do projeto a gente vai falar de todas, né? E você vai falar, aqui eu entendi, eu usava essa, tá? Então vamos resumir. Comece a pensar declarativamente. Comportamentalmente, né? Se você está chegando no Flutter de uma linguagem imperativa, que na verdade uma linguagem imperativa são como a gente viu, é baseada, né, nos outros tipos de padrões. Várias são imperativos aqui, ó, tá? Aqui que a gente está vendo. São todos esses padrões possíveis. Então você vai ter que pensar diferente. Isso que ele quer dizer para você, tá? Mesmo o Android SDK, o iOS, você precisa começar a pensar, tá? Numa nova perspectiva. Essa nova perspectiva é a perspectiva Design Pattern State, tá? Eu não achei lugares que falava formalmente sobre isso, eu achei muito importante trazer, porque realmente é um momento que você fala, Flutter é declarativo, ok? Legal? Então é isso. Entendeu por que o Flutter é assim? Porque na Design Pattern State, ele é para ter o contexto. Então você traz o context, porque tem um grande motivo. Ligou tudo? Então começamos aí um Design Pattern, continuamos Flutter, e daí outras linguagens, eu vou acabar voltando no Design Pattern, é natural, porque é importante que cada linguagem tenha a sua base, e você vai começar a entender melhor as bases das linguagens que você já utiliza no dia a dia. Então, muito obrigado, é isso que eu queria passar nesse vídeo. Obrigado aí, espero que tenham gostado. Próximo vídeo chegando com muita coisa legal. Se é novo, então checa sempre as playlists, tá? Que é bastante importante para você conhecer um pouquinho a mais, e deixe seu like no vídeo, e toda hora chegando um vídeo novo, tá? Não esquece, se é novo, inscreva-se aqui, dá uma olhada no seu sininho, que está marcado com 2 tracinhos, like e vê a playlist ali, tá? Próximo vídeo chegando, tchau!